A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. Este programa aborda os sinais que testificam a volta do Senhor Jesus. Hoje vamos abordar sobre o aumento de mortes por onda de calor na Espanha. Como encontrar a relação desta notícia com a volta de Jesus? Fique até o final do programa e conheça mais um sinal. Qual profecia relaciona a volta de Jesus com o aumento da temperatura no planeta? A paz do Senhor, Andréa, aos ouvintes. Sim, há vários textos bíblicos que relacionam esse aumento de temperatura com a volta de Jesus. Eu queria citar o primeiro aqui, Andréa, que está lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 7, que fala da primeira trombeta. Então, quando o anjo toca a sua primeira trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Essa primeira trombeta já tocou, e nós estamos vivendo os efeitos desta trombeta, né? Com as queimadas, há um aumento de temperatura global. Isso vai ocasionando as mortes, porque o ser humano ele vai sentindo que o meio ambiente está desregulado devido a essas altas temperaturas. Mas não só existe esse texto, existe o texto lá em Isaías 24, ele vai falar a partir do verso 4 e 6, que há, na verdade, uma desobediência do homem. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Veja que interessante, lá em Isaías ele já vai abordar que há um juízo sobre aqueles que estão quebrando a lei do Senhor, a aliança eterna. Estão desfazendo aquilo que é eterno. Lá em Mateus 24, versículos 7 e 28, é outro texto que ele vai falar: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas estas coisas são os princípios da dores. Quando o Senhor fala de desastres naturais, né, reino contra reino, são terremotos em vários lugares, é exatamente esse desequilíbrio que há no meio ambiente hoje, causado pelo sinal que Jesus está às portas. Eu queria finalizar com outro texto muito impactante, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, que diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então você já enxerga aí um sinal direto de que a volta de Jesus está ligado com esse aumento da temperatura que tem causado óbitos aos seres humanos. Mortes por onda de calor na Espanha ultrapassam o número de 1.100 pessoas em 2 meses. Com termômetros acima de 40 graus Celsius em alguns dos meses mais quentes da história, o país viu alta de 1000% nos óbitos, em comparação com 2024, segundo informações divulgadas pelo Ministério do Meio Ambiente do país. A maioria das vítimas tinha idade superior a 65 anos e mais de 50% eram mulheres. Por que houve um aumento significativo na temperatura da Espanha? Como se formam as ondas de calor? E quais são as recomendações para as populações mais afetadas? Esse aumento significativo da temperatura na Espanha, né, assim como toda a Europa Ocidental, se dá por essas ondas de calor, que são formadas pela alta pressão associado a esses problemas climáticos. Então, há uma alta pressão de ar quente sobre o continente europeu que empurra para baixo toda a possibilidade de haver ar frio naquela região. Então, combinando com a incidência dos raios solares e também a falta de vegetação nas casas e ali nos meios urbanos, o que acontece? Há um aumento da temperatura, e isso vai sendo agravado pelas mudanças climáticas de todo o planeta. Então, se você observar que
alguns locais na parte do hemisfério norte e sul, por exemplo, houve neve na Argentina, no Chile, né? Em locais que não haviam comumente, né? Aqui no Brasil, em algumas regiões, né? Estão em alguns lugares mais frios. Então, tudo isso são modificações do desequilíbrio que há hoje no globo terrestre como um todo. Então, se você avaliar essa alta temperatura ali na Espanha, ela tem afetado a todos, não só os espanhóis. Quando a gente olha os dados históricos, a gente vê que a temperatura do planeta ela aumentou ali quando houve a Revolução Pré-Industrial 1,3 graus, mas quando a gente analisa ao longo do tempo, moderno, que vamos considerar que seja depois da Revolução Pré-Industrial até o nosso tempo, houve um aumento ali em média de 16,46 graus. Isso é um aumento muito grande da temperatura do globo. Isso dado particularmente a esses eventos que vão consumindo o meio ambiente e você não tem mais a dissipação do calor. Então, sempre essa combinação das incidências dos raios solares com o aumento dessas ondas, né, dessas altas pressões que empurram, né, todo esse material, todo esse calor excedente ali dentro dos centros urbanos, eles causam esse aumento aumento de óbitos, né? E vocês observaram que sempre atinge aí o pessoal com a idade acima de 65 anos, são os idosos, e também um pouco as mulheres que são mais sensíveis a essas mudanças. Então, o que nós recomendamos é que a pessoa tome bastante água, se hidrate e procure estar em locais não tão voltados ali nos centros urbanos, locais que tenha mais arborizados, né? Mas isso, Andréia, tudo é na parte técnica. O que nós queremos entender é o seguinte, Andréia, está chegando o grande dia do Senhor sobre as nossas vidas, né? Isso é um sinal que Jesus está às portas e que nós temos que entender que a igreja ela é mestra quando ela discerne esse momento profético que ela tem vivido. E nós aqui estamos alertando a todos. Maranata, o Senhor Jesus vem. Há uma saída, meu irmão, há uma saída. E essa saída se chama Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus. E assim encerramos mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor.